Oi, Nova! Estamos aqui hoje com a minha amiga Adri, pastora, mãe, amiga, um monte de coisa, cozinheira. Faz o melhor pão de queijo da região, do hemisfério norte inteiro. Adri, eu queria ler um versículo para você, na versão A Mensagem, que diz o seguinte: O amigo ama sempre, e com ele não há tempo ruim. Mesmo quando há problemas, ele é sempre um ombro amigo. E acho que isso aqui meio que resume o que a gente tem vivido nesses últimos anos, que Deus nos colocou, né, nossa família, para andar bem pertinho. E tem sido um grande prazer para mim, para minha família, para a nossa igreja, andar com vocês, aprender com vocês, rir junto, chorar junto, né, orar junto. Então, muito obrigada por dar esse tempo aqui para a gente, por nos abençoar. Você tem aí toda a liberdade para ser usada por Deus, para orar por nós, para fazer o que você quiser. E você que está em casa, a hora de você mandar esse link para todo mundo é agora. Então, já envia, já vai comentando aqui no chat tudo que você for aprendendo. Sei que vai ser uma noite incrível. Obrigada. Obrigada. Olá, igreja, comunidade Nova Montreal. Natália já falou um pouquinho e eu tenho mais um versículozinho, né? Que aquele que encontrou um amigo encontrou um tesouro. E realmente, né, essa casa, essa família tem sido assim um tesouro que Deus nos coroou aqui nessa nação para podermos caminhar juntos. E, sem dúvida alguma, essa caminhada se torna muito mais leve quando temos amigos. E eu louvo a Deus, agradeço a Deus por poder ter essas famílias tão perto da gente. Então, querida igreja que está estabelecida aqui nessa cidade para fazer a diferença, ser luz neste lugar. Amados, nós temos vivido dias turbulentos, né? A gente sabe disso. São muitos afazeres, muita correria, especialmente aqui no Canadá, onde a gente muitas vezes é impulsionado a um consumo desenfreado. Porque a gente precisa trabalhar muito, a gente precisa ganhar muito, a gente anseia por uma vida confortável. Isso é errado? Não, não é errado. Só nós não podemos nos esquecer que essa vida aqui, ela é passageira. Amém? Nós somos peregrinos nessa terra. Essa terra não é a nossa morada eterna. E através de alguns textos que nós vamos ler nesse momento, nós vamos extrair alguns princípios que são valiosíssimos e que poderão trazer equilíbrio para que nós não fujamos e nem negligenciemos o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Lucas 10, 38 ao 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa tarde, nesse momento, Paizinho. Nós te agradecemos porque o Senhor é conosco e que a tua palavra, Senhor, que ela é viva, realmente mude, transforme os nossos corações, abra os nossos olhos. Nós queremos ser ministrados pela tua palavra, Pai. Muito obrigado. Ser conosco em nome de Jesus. Então, Betânia era uma cidadezinha, né, um povoado bem perto de Jerusalém. E o Senhor sempre ia lá porque tinha uma casa aberta para ele. Maria estava aos pés de Jesus ouvindo seus ensinamentos. É interessante que Maria é citada em 3 momentos específicos nessa mesma posição de estar aos pés de Jesus. Mas nesse texto especificamente, ela estava sentada ouvindo os seus ensinamentos, tudo que ele dizia. E precisamos entender que essa posição de Maria, né, de estar assentada, ela estava rendida
aos pés de Jesus. Uma atitude de submissão e obediência, um coração totalmente aberto a aprender os ensinamentos de Jesus. Então nós vemos assim uma profundidade nessa postura de Maria. Presta bem atenção. Pega essa, igreja. Tudo que nós construímos dentro de nós através dessa relação não nos será tirado. Tudo que nós construímos dentro de nós através dessa relação muda nossas vidas para sempre. Tudo que nós construímos dentro de nós através dessa relação refletirá para a eternidade. Tudo que nós construirmos nessa relação não terá fim, não acaba com a morte. Amém? Tudo que nós construímos nessa relação nos leva a percorrer um caminho de obediência e submissão. Um coração transformado e pronto a obedecer à vontade e à direção do Senhor. Eu lembro que desde 2012, eu e meu esposo já conversávamos sobre o Canadá, a possibilidade de nós virmos morar para cá. Mas até então eu ainda não conseguia me enxergar mudando, né, nessa transição tão grande que é você sair de um país e vir para o outro. Mas os anos foram se passando e nós conversando e orando, até que 2015 o Senhor trouxe ao meu coração, né, que eu deveria, mesmo sem sentir, eu deveria obedecer. Então nós marcamos a data 2019, a data que nós estaríamos fazendo essa transição, deixando tudo para trás. Uma história de 18 anos para começar uma nova história aqui no Canadá. Porque quando nós servimos ao Senhor, né, a salvação nos é de graça, mas servir a Deus muitas vezes nos custa. Pede algo das nossas vidas, pede renúncia para as nossas vidas. Porque a nossa alma, a nossa carne, ela anseia pelo conforto, a estabilidade, né? Ela não quer muitas vezes sair dessa zona de conforto. Mas servir a Deus muitas vezes exige que nós saiamos dessa zona de conforto. Né? Como eu falei para vocês, havia uma história de 18 anos, uma vida estruturada, uma casa estruturada, uma família, né? Um ministério estruturado para abrir mão de tudo e começar do zero, algo novo. E muitas vezes Deus nos faz dessa forma, né? Agir dessa forma, porque o servir a Deus exige de nós a renúncia. E hoje nós estamos aqui, queridos. E até eu fiz aniversário esses dias, e eu comentei com as irmãs que estavam lá no meu aniversário que hoje, para mim é tão gratificante, eu sou tão apaixonada pela minha cidade, pelo Canadá em si, e eu não consigo mais me imaginar de viver sem ter conhecido cada uma delas. Imagina se eu não tivesse vindo para o Canadá, eu não teria conhecido a Natália, não teria conhecido o Henrique, não dá para imaginar uma coisa dessas. Então, queridos, vale a pena ser obediente à direção de Deus. Porque eu ouvi também uma palavra que o bom é inimigo do melhor. E eu tenho certeza que o melhor de Deus ainda está por vir para a minha casa, para a minha família e sobre a sua vida também. Amém? Glória a Deus. Outro momento que nós vemos Maria aos pés de Jesus. Está em João 11, 32 ao 33. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Maria chorou aos pés de Jesus. E eu quero te dizer que não existe melhor lugar para nós chorarmos as nossas dores se não for aos pés do Senhor Jesus. E isso me remete à história de Ana, quando ela ainda não tinha filhos, e ela chorava aos pés do Senhor porque ela queria filhos, ela almejava por filhos. Tanto que a Bíblia fala que ela chorou a amargura da sua alma, ao ponto que Eli achou que ela estava embriagada. No entanto, ela fala: não, eu só estou chorando a amargura da minha alma. E o que aconteceu na vida de Ana? Deus não somente concedeu a ela um filho, mas concedeu a ela um profeta, que foi o Samuel,
grande profeta durante, né, o povo, quando o povo de Israel estava, né, foi levantado ali. Então, queridos, não foi somente um filho que Deus deu para Ana, Deus deu um profeta. Então, quando nós choramos aos pés do Senhor Jesus, a circunstância, a situação é modificada, né? O próprio Lázaro ressuscitou, que nós sabemos depois a continuidade da história. A morte é transformada em vida. Amém? Você crê nisso? Quando nós choramos no lugar certo, com a pessoa certa. Outro momento que nós vemos Maria aos pés de Jesus está em João 12, 1 ao 3. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Nesse momento, Maria foi muito criticada por esse ato. Porque eles questionavam por que gastar tanto dinheiro, por que investir tanto dinheiro nisso? Poderia ser dado aos pobres. Mas para ela não importava. O que importava naquele momento, ela queria uma atitude de gratidão e adoração ao Senhor, porque ela sabia o que ela tinha experimentado em Deus. E eu quero te dizer que quando nós temos um coração de adorador, um coração grato, nós fazemos extravagâncias para o nosso Deus. O perfume era caríssimo, sim, foi derramado aos pés do Senhor Jesus, e a Bíblia fala que foi enxugado com os próprios cabelos de Maria, porque ela realmente queria entregar tudo a Ele. Inclusive, igreja, a Bíblia fala que nessa época o próprio cabelo em si já era um motivo de orgulho para as mulheres, por isso que elas viviam com os cabelos presos, porque era motivo de orgulho, de sedução. E ali nós vemos Maria enxugando os cabelos de Jesus com seus próprios, enxugando os pés de Jesus com o seu próprio cabelo, porque ela queria realmente entregar a ele tudo que lhe dava, tudo que lhe poderia ser motivo de orgulho, ela entregou aos pés de Jesus. Não há nada nessa vida que possa nos dar motivo de orgulho. E se você tiver alguma área que pode querer suscitar algum orgulho, coloque aos pés do Senhor Jesus. É nesse lugar que nós precisamos estar. Ela queria entregar tudo. Ela não queria nada para ela. Ela tinha um profundo amor e gratidão ao Senhor. Amada igreja, como nós falamos no início desse culto, nós estamos nessa terra, mas nós não pertencemos a essa terra. Estamos aqui só de passagem. Aqui não é nossa morada permanente. Nós precisamos entender, podemos sim correr atrás das coisas, atrás, né, de estudar, de trabalhar. Sim, nós precisamos, mas isso não pode ser o que nos move nessa vida. Nós precisamos ser movidos por algo maior, algo que gera recompensa e frutos eternos. Atos 17, 28 nos diz: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Nós temos um dono, né? Nós temos um pai, nós somos geração eleita, nós somos um povo separado, levantado para exaltar e glorificar o nome do nosso Deus e com um propósito específico. Quero te dizer, você não é qualquer um. Você tem um propósito específico para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E eu quero que nesse dia, eu quero orar para que você seja ativado, desafiado a conhecer e se lançar em Deus, nesse relacionamento que muda as nossas vidas para sempre, que transforma o nosso destino, que muda a nossa visão da circunstância, nesse relacionamento que vai te mostrar quem você é,
quem é o teu Pai, quem é o teu Deus, o que Ele tem para você, o que Ele tem para o teu futuro, o que Ele tem para os teus filhos. Queridos, igreja, Deus pode te mostrar sim o futuro dos teus filhos, o que Ele tem escrito sobre os teus filhos. Eu sei que os pensamentos que Ele tem a nosso respeito são pensamentos muito mais altos, são pensamentos de paz, são muito mais elevados. Muitas vezes eu me pego pensando, Deus, eu nunca imaginei que eu estaria morando hoje nesse lugar, no Canadá, porque os pensamentos, os planos do nosso Pai são muito mais altos. Então, que você seja desafiado nessa tarde, nesse dia, a buscar esse relacionamento com Deus, para que você tenha equilíbrio na sua vida. Porque às vezes nós podemos nos perder nessa trajetória, esquecer do nosso propósito, esquecer daquilo que Deus tem para as nossas vidas e viver uma vida simplesmente por levar. Deus não quer isso, Deus quer que nós sejamos pessoas relevantes, Deus quer que você brilhe onde você estiver, no teu trabalho, na escola, no meio onde você está, na sua rua. Você não está ali em vão, você não está ali simplesmente por acaso, porque Deus te colocou ali, Deus te plantou nesse lugar, Deus te trouxe para essa nação, porque Ele quer que você seja relevante, porque o teu Deus é extraordinário, então nós não podemos viver uma vida ordinária. Deus quer que nós tenhamos uma vida extraordinária, que nós experimentemos desse Deus tão maravilhoso que criou os céus, que criou a terra e tudo que neles há. O nosso Deus é muito grande, então os sonhos que Deus tem a teu respeito, os planos que Deus tem a teu respeito são muito maiores do que você pode imaginar. Então, para que nessa correria desse dia a dia, assim como Marta e Maria, Marta estava lá, atarefada, correndo de um lado para o outro, Maria estava aos pés de Jesus, que você possa entender a necessidade, a importância desse momento de estarmos aos pés do Senhor Jesus, para podermos ouvir a sua voz, ouvirmos a sua direção e através disso nós nos voltarmos a Ele e sermos obedientes àquilo que Ele está nos falando, acerca do que Ele quer para nós, para nossa casa, para nossa família, porque quando nós assim fazemos, quando a gente ouve o que Ele nos dá o comando e a gente obedece, a probabilidade de erro é muito pequena. Agora, quando a gente não ouve e a gente toma as nossas decisões, a gente pega as nossas direções baseado naquilo que a gente acha que é melhor, a probabilidade de erro é muito maior, queridos. Então, que nesses dias você seja ativado a buscar em Deus, a parar realmente, a entender que eu preciso estar aos pés do Senhor Jesus. Eu preciso me relacionar com Ele, porque eu preciso ouvir dEle o que Ele quer para a minha vida, para a minha casa. Não, que nós não sejamos consumidos por essa movimentação que o Canadá nos oferece, por esse dia a dia de consumismo, de ativismo que o Canadá nos oferece, e nós possamos então dizer, dar um basta e colocar a nossa alma alinhada ao céu. Não, agora nós precisamos parar e eu quero ouvir aquilo que o céu está falando ao meu respeito, o que o céu está falando acerca da minha casa, da minha família, acerca do que Ele tem para essa igreja aqui em Montreal, lá na cidade de Quebec, o que Ele tem para aquela igreja lá. O Senhor quer falar conosco, mas para isso nós precisamos estar assentados aos pés dEle. Não tem como, na nossa correria, como Marta estava na sua correria, de um lado para o outro, Maria estava na posição de estar assentada aos pés do Senhor. Como Ele falou, uma coisa só é necessária, e ela escolheu a boa parte, que nós possamos fazer essa escolha todos os dias e colocar o Senhor como prioridade das nossas vidas. Desde de manhã, Senhor, Tu és a prioridade da minha vida, Tu és o que está em primeiro lugar, porque às vezes a gente fala, não, eu amo a Deus, eu honro a Deus, mas você não gasta tempo com Ele, vocês não se dispõem a parar um pouquinho, a sentar um pouquinho para ouvir a voz dEle. O pastor Luiz costuma falar uma frase que eu acho poderosa: as coisas não mudam quando você fala com Deus, as coisas mudam quando Deus fala com você.
é diferente, né? Porque quando Ele fala conosco, realmente nós temos uma direção e a gente tem tranquilidade e paz para permear aquele caminho. Então, querida igreja, amados do Senhor Jesus, que nós sejamos ativados, desafiados a cultivar esse relacionamento profundo de intimidade com o Senhor, de estarmos realmente aos pés dele, para que nós possamos ouvir o que o céu tem a nosso respeito, o que o céu tem sobre a nossa casa, nossa família, nosso futuro, nosso destino, que o céu tem para nós. Quando nós pararmos e ouvirmos e captarmos, as coisas vão tomar o seu rumo de forma que o céu quer que nós tenhamos. Então, igreja, amados, eu quero estar orando com você e que você possa, nesse momento, aonde você está, permitir que a ação do Espírito Santo mexa com o teu coração, mexa com as tuas emoções, mexa com o teu entendimento. Pede para Ele, Senhor, me ajuda, eu quero entender, eu quero ter esse equilíbrio mesmo. Eu sei que eu preciso trabalhar, eu sei que eu preciso correr com o meu dia a dia, eu sei que eu preciso trazer o pão para dentro de casa, mas eu tenho que ter o equilíbrio e saber que o Senhor está acima de tudo, porque a Bíblia fala que quando nós buscamos o Senhor, a sua justiça, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, quando nós vivenciamos isso, colocando Ele realmente como prioridade, as demais coisas nos serão acrescentadas. E pode ter certeza, igreja, Ele não deixa por menos daquilo que você já tem vivenciado, daquilo que você tem experimentado. Ele não vai fazer você regredir ou você voltar para trás, porque às vezes você pode pensar, mas e aí, se eu voltar para trás? E se eu começar a passar fome? Deus, nunca, a Bíblia fala que nenhum justo vai mendigar ou vai passar fome, vai precisar de nenhum justo. Então, quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar, Ele vai te dar tudo que é necessário, sim, todas as condições necessárias, sim, para você ter uma vida, sim, confortável, sim. E principalmente com Ele sendo o centro de tudo. Porque quando Ele é o centro, igreja, todas as coisas fluem de uma forma toda especial. Então eu quero orar nesse instante. Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa tarde, nesse momento, na tua doce presença, que nos envolve aqui, que envolve cada um dos teus filhos em seus lares, que estão ouvindo e sendo ministrados pela tua palavra, Pai. Senhor, nós sabemos que o Senhor é tão poderoso, que essa palavra tenha trazido, Deus, uma ativação dentro dos nossos corações, para que assim como Maria se posicionou naquele momento de abrir mão de tudo, da correria diária, para estar aos teus pés, que nós possamos, Pai, a cada dia nos lançarmos aos teus pés, para ouvirmos os teus ensinamentos, para sabermos aquilo que o Senhor quer de nós, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor deseja que a gente vivencie nessa terra. Nós não queremos passar aqui como simplesmente, né, como uma passagem, mas nós queremos que a nossa casa, a nossa família seja relevante, que a gente marque a vida das pessoas, que foi para isso que o Senhor nos chamou. Nós precisamos ser a expressão do Senhor aqui sobre a face da terra, onde o Senhor nos plantou. Então, Pai, ajuda cada um de nós, Pai, a trazer esse equilíbrio, Paizinho, a trazer esse nível de contentamento, porque nós sabemos que nós não precisamos de muito para vivermos bem nessa terra. Nós não precisamos de muito, mas o necessário, Pai. Então, traz esse nível de contentamento, traz esse equilíbrio, Pai, para que nós nunca perdemos o foco e nem perdemos, Senhor, de viver e cumprir com o teu propósito, aquilo que o Senhor tem de forma específica para cada uma das nossas vidas, para nossas famílias e para a tua igreja aqui estabelecida, em o nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigada. Obrigada a você. Amém, obrigada. Que palavra de ânimo, de incentivo, de alinhamento mesmo, né? Que a gente tem que ter. Repete, por favor, a frase que o tio pastor Luiz, fala. Você não muda quando você fala com Deus. Você muda quando Deus fala com você. Então, o segredo de tudo está na nossa intimidade com Deus. Exatamente. Não é isso?
Ele é poderoso para mudar qualquer situação. Então, se você precisa aí, olha, pega essa dica de ouro. Fala com quem muda as situações. A gente quer abençoar você, que você tenha uma semana incrível aí, junto desse Deus, que é o nosso Deus, que a gente vive de muito perto com Ele, e que você possa também ter essa vida de intimidade com Ele. Deus te abençoe.